Bem-vindos ao 7º episódio do podcast Sustentável. Neste episódio recebemos a gestora ambiental Cíntia Martins, para falarmos sobre licenciamento ambiental e outras nuances da gestão ambiental. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para ajudar com a missão de levar a informação qualificada sobre meio ambiente cada vez mais longe. Olá, sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do podcast Sustentável. Hoje a gente vai receber a minha colega de formação. É raro encontrar gestores ambientais no mercado, né? Então, a Cíntia Martins, que é tecnóloga em gestão ambiental, assim como eu, ela tem uma especialização em gestão ambiental, mestrado em engenharia de meio ambiente, é diretora da parte de meio ambiente do Sinduscon, integra diversos conselhos aí de relevância na nossa região, um profissional já reconhecida, uma referência em gestão ambiental no nosso estado, né? Trabalhou em projetos interessantes. E essa é a intenção do nosso podcast, né, Gabriel? Que é trazer pessoas com notável saber em meio ambiente para a gente estar conversando aqui. Isso, Cíntia, muito obrigado. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, de ter pessoas como você nesse programa que a gente busca sempre fazer um diálogo, levar informação de qualidade. A gente acredita que a informação é um mecanismo que a gente possa transformar a nossa sociedade, e a questão ambiental ela é um eixo transversal e ela perpassa por todas as gamas da sociedade, né? Neste aspecto, você vai trazer bastante informação de grande valia para nós, principalmente no contexto de licenciamento e de auditoria, né? Então, seja bem-vindo, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, pela essa apresentação que tanto me honra, né? Também eu sou uma entusiasta ainda desses profissionais da gestão ambiental que ficaram aí pelo caminho, né? O curso foi transformado, mas eu acho que esse perfil de profissional que nós somos, né, Danilo, acho que nós somos únicos, né? Não é o tipo de profissional que a engenharia ambiental entrega, né? E hoje eu acho que nós acabamos aí com as transformações das grades acadêmicas ficando um pouco carentes desse tipo de profissional, né? Então, sou muito feliz nisso. E estou aí nessa estrada, né, que eu chamo aí há 20 anos, que eu considero que eu estou na área ambiental. Tem 20 anos que eu ingressei no curso, e desde que eu ingressei, eu já comecei a fazer estágio, já comecei a participar de eventos, encontros, buscando informação, realmente para me inserir na questão ambiental. Então, nós somos aí meio contemporâneos, né? Então, você sabe lá como que a gente teve que abrir as estradas, que hoje a turma está né, tá caminhando aí, né? A gente foi abrindo essas estradas aí, falando sobre o que é gestão ambiental, como que a gente pode contribuir disso nas empresas. Na verdade, a nossa geração, ela construiu um mercado, né? Porque é uma formação muito multidisciplinar, né? A gente não faz um trabalho que o engenheiro faz, que o químico faz, né? Que uma pessoa da área de administração faz. Então, eu acho uma formação muito bacana, muito legal. E eu espero, assim, e até já para a gente começar a trocar uma ideia, eu acho que falta muito que o mercado de trabalho, as grandes corporadoras, conheçam realmente e valorizem essa formação, né, de gestão ambiental, até para que as instituições de ensino voltem a ofertar mais cursos, mais vagas, né? Eu tenho essa esperança, porque assim, tem muita demanda, sabe? Até fica a dica para quem está pensando em escolher um curso superior e está terminando o ensino médio agora, que porventura está assistindo o nosso podcast, faça gestão ambiental, porque você vai ter contato com várias áreas do saber, sabe? Você consegue migrar e atuar em diversas áreas, assim. Já nesse contexto, Cíntia, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Eu sei que você atuou um tempo na área de construção civil, numa época em que falar de gestão ambiental na construção civil era muito novo, era muito diferente. Hoje isso já é norma, já é item que diferencia empresas do mercado, mas há 10, 15, 20 anos atrás, né, era muito incipiente, assim. Ainda mais você, como uma mulher, a gente sabe da realidade do mercado de trabalho, ter que se impor ali. Conta um pouco para a gente dessa sua história, como é que foi ingressar nesse mercado que não existia, se impor, criar uma carreira reconhecida, né, nesse segmento.
Então foi assim, foi um grande desafio mesmo, assim, né? Então eu já, quando eu fui para começar a atuar, quando eu me formei, né, eu fiquei ali como a grande maioria, né, dos nossos colegas às vezes ficam, e pode ter pessoas que estão nos assistindo também, né? Eu fiquei um pouco perdida, mandando meu currículo aí para as empresas de consultoria, e meio que, vamos dizer assim, atirando para todos os lados, e cheguei a pensar em desistir da carreira na área ambiental. Mas eu tive, Danilo, uma mulher muito forte na minha mãe, que foi minha mãe, né? Que foi a minha grande incentivadora. Eu falo, até me emociono, assim, que chegando, né, Dia das Mães, eu não tenho ela mais comigo. E ela foi a minha grande incentivadora, tanto na escolha dessa graduação, desse curso, que ela foi a pessoa que mais me influenciou, e depois para me apoiar. A minha mãe era uma mulher muito simples, ela era costureira e ela ouvia rádio o dia inteiro. E aí ela sempre ouvindo notícia no rádio e falando, começou a ouvir falar sobre questão ambiental, temática de sustentabilidade. Quando começou a falar disso ali, começo dos anos 2000, né? Começou a falar sobre questões ambientais, desde a Rio 92 ela acompanhava tudo isso, lia muito jornal, muita revista. E ela falava assim, minha filha, o futuro está nisso. Essa é a profissão que vai contribuir para o mundo. Eu acho que tem uma missão interessante nisso. E aí, quando surgiu, né, o Cefet, retomou ali, deixou de ser escola técnica, passou para ser Cefet, abriu esse curso, eles divulgavam muito na rádio. E aí ela falava desse curso para mim e falava, olha, esse curso é o que você tem que fazer, porque eu já tinha, assim, uma certa afinidade com biologia, com geografia, e ela enxergava nisso. E aí eu me formei, passei por todas aquelas dificuldades do início da carreira, e ela sempre pegou na minha mão e dizia, você não vai desistir, você tem capacidade, não existe boa profissão, a profissão que dá mais dinheiro, porque direito é melhor, porque engenharia é melhor. Existe a profissão que você cria. E eu acreditei piamente no que a minha mãe dizia. Acreditei, assim, com toda a força da minha alma, assim, como ela falava, e eu acreditei nisso. E fui abraçando as oportunidades. Primeiro fui estudando, né, para concurso público, e fui vendo que talvez queriam outros caminhos, tentar também construir oportunidades. Fui trabalhar numa consultoria ambiental, e aí, de repente, falei, não, acho que passei por alguns problemas pessoais, e falei, não, acho que agora chegou a hora de eu dar um tempo para mim. E aí, me liga um colega dizendo, Cíntia, eu estou com uma vaga aqui que está precisando de uma pessoa como você, assim, para resolver as questões ambientais numa obra, acompanhar uma obra, era até uma obra do shopping center. Aí eu falei assim, não, mas eu estou até saindo do meu emprego agora e eu não estou muito afim de começar outra coisa. Ele, não, vem para cá, eu acho que vai ser legal para você. E eu estava nessa altura do campeonato fazendo um mestrado lá na UFG. Eu falei, não, eu quero dedicar para o meu mestrado. Ele, não, você pode vir que aqui você vai conseguir se dedicar para o seu mestrado. Aí fui lá conversar, não, eu preciso que você acompanhe aqui uma obra para mim durante 3 meses, 4 meses, porque o contrato aqui, o contratante era uma multinacional que tinha contratado a empresa para executar as obras iniciais do shopping. Ele exige no contrato que tenha um profissional da área ambiental acompanhando aqui. Aí eu falei, tá, beleza. Só que eu sou uma pessoa que eu não estou ali só para cumprir tabela. E eu cheguei já revolucionando e dando pitaco em tudo da empresa, achando, né, que podia fazer algo muito diferente. E aí os diretores da empresa, eles tinham essa pegada da sustentabilidade, eles estavam já olhando para isso, e eles já tinham apanhado muito executando obra para outras multinacionais. E aí eles me chamaram e falaram assim, Cíntia, olha, a gente viu aqui que realmente, para a gente atingir o tipo de cliente que a gente deseja, a gente precisa desenvolver a área ambiental e nós tomamos essa decisão. Como você já está na empresa, você tem a prioridade aqui para ocupar essa vaga de gestor ambiental. Você tem interesse? Aí eu pensei assim, eu acho que legal, eu tenho interesse. Fui embora para casa pensando naquilo, conversei com a minha mãe me orientou ali na estratégia que eu ia usar para negociar salário, condições de trabalho e tudo. Voltei no outro dia e falei assim, não, topo o desafio. Mas pensando assim, vou ficar uns 2, 3 anos aqui, fiquei 13 anos na empresa, desenvolvendo toda essa área, né, até sair. Mas tudo surgiu, né, disso, de uma necessidade que veio externa, de tendência de mercado europeu, que provocou uma mudança aqui no nosso cenário. Então, foi muito por isso que eu tive essa oportunidade. Mas eu cheguei lá, eu tinha um diretor que tinha uma visão bem idealista sobre essas questões de sustentabilidade. Para você ver, livro de cabeceira dele, ele tem Frígio Capra, por exemplo. Ele fala com muita propriedade da teia da sustentabilidade e tal. Então, eu tive um local que eu me senti
à vontade para entregar aquilo que eu sempre quis fazer, né? Então, ele viu ali eu dando pitaco e dando sugestão de mudança, e eu tive um terreno fértil, mas se eu não tivesse cultivado esse terreno de uma maneira adequada, eu não teria tido o sucesso que eu tive, né? Que pavimentou toda a minha carreira e me possibilitou hoje ter minha empresa, minha consultoria, onde eu atuo hoje com várias empresas. Então, foi um pouco assim. Então, desde a influência da minha mãe lá até encontrar esse terreno fértil, aí foram duas coisas importantíssimas. E sempre ter a visão, né, enquanto eu estava na empresa, de ser uma empreendedora. Eu precisava ser uma empreendedora, independentemente do local que eu estivesse. Ou estivesse sendo funcionária de uma colaboradora de uma empresa, ou estivesse estudando para o concurso público, ou como eu fiquei um tempo me preparando para efetivamente abrir a Recurso Sustentável para o mercado. E você tocou num outro ponto que é fundamental, assim, né? Que é a questão da mulher num ambiente extremamente machista. Eu também tive a oportunidade de estar num lugar onde eu fui abraçada pelos meus diretores e que eu fui, muitas vezes, né, defendida, porque eu tive muitos embates do tradicionalismo da construção civil e do machismo presente, onde que colegas de trabalho não queriam aceitar as mudanças de processos que eu estava ali implementando para adequar, para reduzir os impactos ambientais causados pelas obras, né? Mas eu tive uma alta direção que tinha essa visão. Então, assim, para a empresa, eu vejo assim que para a empresa e para a carreira, para a gente fazer qualquer coisa na área ambiental, e agora estende para todas as questões de ESG, você precisa ter uma alta direção que realmente está comprometida e entende isso como ferramenta de negócio. Além de uma questão dele entender o modelo da sustentabilidade, de trazer isso tudo ali como cultura e como está na base teórica, né, que sustenta o negócio deles, né, que ainda é um negócio muito forte que só cresceu desde então. Ele tinha também todos esses valores, né, empregados de esse entendimento sobre responsabilidade social, sobre a necessidade de boa governança, sobre uma gestão ambiental, a gestão de saúde e segurança do trabalho. E aí eu encontrei força ali, e eu fui uma voz feminina já, e sou ainda uma voz feminina, que eles deram espaço para eu ser, num ambiente totalmente masculino. Hoje, por exemplo, no Sinduscom, existem, acho que 14 diretorias ou mais, não me lembro de cabeça quantas são, e eu sou a única mulher titular nessa diretoria. Já estive presente em diversos eventos, né, eventos da CENIM, que eu tive uma mesa repleta de homens e só eu como mulher. Mas eu nunca, nunca briguei, né, pela igualdade de gênero também. Eu sempre busquei a equidade de gênero, né, saber das limitações, das dificuldades, e recentemente eu fui mãe também. E aí eu precisei ver a necessidade de adaptar a minha vida e ter momentos adequados do que eu levo, do que eu aceito para a minha carreira e como que eu estou levando tudo isso hoje. Então, passa um pouco por aí. Eu também tive a graça, né, de estar em um local fértil, muito bem amparada, e que tinha pessoas com essa questão ética que me auxiliaram a poder desenvolver minha carreira nessa primeira grande etapa, né, que foram aí esses primeiros 20 anos. Legal, né, Cíntia? A importância de se ter as oportunidades, a importância de se ter a resiliência, né, a perseverança. Todo mundo, às vezes, observa só o sucesso, mas, às vezes, não consegue observar que o processo ele é árduo e ele perpassa muito, né, pela questão da resiliência e da perseverança. E aí, eu já entrando na pergunta específica, né, e eu já dialoguei isso com você, e eu queria trazer, né, sobre a questão do licenciamento. Você é uma pessoa que tem uma vasta experiência no processo de licenciamento, né? E aí a gente tem, dentro do licenciamento, todos nós, o processo de desburocratização do licenciamento, todos nós, de uma forma unânime, a gente quer esse processo, porque a ideia não é travar o desenvolvimento econômico, né? A ideia é que a gente possa convergir o desenvolvimento econômico justamente com a sustentabilidade ambiental. E aí a gente entra, nesse caso específico, da lei do Estado, né, do processo de licenciamento ambiental do Estado. Em algum momento se trabalhou a perspectiva do processo de licenciamento declaratório, né, que surge até a possibilidade ou amplia a atividade sua, conforme o decreto que regulamenta a questão da auditoria, né, que você desenvolve muito bem. Aí sabe, Cíntia, eu queria a sua compreensão,
Como é que você entende hoje, no cenário que a gente tem no Estado, né, e a compreensão dos gestores públicos, dos empreendedores, nessa questão de a gente ter um licenciamento preponderantemente declaratório, e dentro da sua questão da auditoria, a auditoria consegue chancelar os estudos, né? Ela consegue evitar, né? Ou melhor, ela consegue cumprir o que a gente trabalha dentro do direito ambiental, que é o princípio da prevenção e precaução, porque a minha compreensão, sabe, Cíntia, é que dentro do processo de licenciamento, talvez ele responda a pergunta mais importante que se tenha, que é na licença prévia, né? Existe viabilidade econômica, social e ambiental para eu instalar esse empreendimento nesse local, sim ou não? Né? Então, sim, qual que é a sua compreensão? Sinta-se à vontade para compartilhar a sua compreensão e as suas, vamos dizer assim, crenças, né? Que você acredita nesse processo. A gente já dialogou sobre isso. Em relação à auditoria ambiental, eu penso assim, é uma ferramenta fantástica para o empreendedor e para o profissional de boa fé. Né? Se a empresa realmente ela está com a intenção de ser uma empresa responsável, dela cumprir todas as condicionantes integralmente ali que foram estabelecidas na licença, e se o profissional também está alinhado com o seu compromisso ético de atuação, ela é uma ferramenta fantástica. Já foram diversas oportunidades que eu pude passar por empreendimentos que estavam tendo um desvio de rota no cumprimento das condicionantes da sua licença. E quando a gente parou e analisou junto com o empreendedor e junto com a equipe que estava cuidando do acompanhamento do processo, a gente conseguiu corrigir essa rota, né, e resolver questões que poderiam virar posteriormente autos de infração, multas e trazer prejuízos para a empresa. Agora, o processo de auditoria é feito por pessoas, né? E eu tenho diversas vezes recebido solicitações, por exemplo, para fazer uma auditoria de instalação de um empreendimento de maneira remota. Eu poderia muito bem fazer, cobrar por isso, mas eu entendo que esse processo não vai garantir, né? Então, assim, a auditoria, ela é um processo de verificação da conformidade com o estabelecimento das condicionantes que foram aplicadas e outros requisitos legais aplicados. Então, durante o processo de auditoria, né, que ela está voltada principalmente para a instalação e para a operação do empreendimento, a gente tem condição de fazer um mergulho com muito mais calma, muito mais abertura da empresa do que um momento de que um fiscal talvez olharia. Então, o fiscal chega, ele não tem ali durante, né, o ato de fiscalização a capacidade e o tempo necessário para mergulhar em todos os estudos técnicos, todas as nuances, todo o funcionamento da empresa, conversar, entender, né, tudo que se perpassa ali durante os processos de instalação de um empreendimento, que fazer uma obra não é algo tão simples assim. Tem muitos desvios, tem coisas que não são previstas, a gente ainda tem uma carência, muitas vezes, ainda no desenvolvimento de projetos executivos. Então, a gente tem muito essa dificuldade. E na auditoria, que a gente passa ali 2, 3 dias dentro do empreendimento, a gente tem essa condição de olhar com muita calma e, inclusive, orientar, né, a equipe para que corrija a sua rota, tenha planos de ação corretiva, ação de melhoria nesse processo. Então, eu enxergo, assim, que é um instrumento fantástico, mas que ele pode ser usado de maneira inadequada se eu tiver um profissional que for subornado para dar um parecer, fazer um relatório que não seja condizente com a realidade encontrada. Mas esse profissional tem que saber que ele, no final, é que está assumindo a responsabilidade por atestar a conformidade do empreendimento. Ele passa a ser solidário com aquele crime ambiental, eventualmente, que esteja acontecendo, se isso estiver ocorrendo e ele não relatar, né? Mas, assim, o que eu vejo é que nos empreendimentos que eu tenho acompanhado, a gente tem conseguido justamente fazer essa correção de trajetória de rota, né? E muitas condicionantes que às vezes ficam perdidas pelo caminho, a gente consegue retomar aquilo nos momentos da auditoria, fazer as correções e no próximo relatório de auditoria a gente demonstra que o empreendedor ou respondeu porque não conseguiu fazer, ou justificou porque que aquilo não se aplica, ou realmente criou um plano de ação para corrigir o problema. Não sei se vocês já pegaram aí uma licença, claro, né? Pegaram uma licença do IP, quem está nos ouvindo aí já pegou uma licença do sistema IP e já viu o volume de condicionantes que tem uma licença. Eu até estava brincando aqui com as meninas aqui no escritório, a gente pegou
O último cliente que entrou aqui é a construção de uma CGH e são 12 páginas de condicionantes que ele tem que cumprir. Muitas vezes essas condicionantes estão duplicadas, tudo, mas imagina, eu acho que deu acho que umas 100 e poucas condicionantes, né? Umas 120, né? 125 por aí, condicionantes que foram listadas para esse empreendimento. Então, assim, é um volume muito grande de informação. E até para o fiscal parar e conseguir fazer a validação item a item daquilo é muito difícil, em virtude da gente sabe da restrição de tempo e de recursos, né, para fiscalizar todos os tipos de empreendimento. Então, sim, eu acho que é um instrumento muito válido e que a gente precisa mesmo é do compromisso profissional do auditor, né, para corrigir, para realmente relatar o que precisa e que esse processo seja um processo de auditoria independente de fato. O que eu vejo que a gente precisa avançar nesse processo. Eu acho que o órgão ambiental ele precisa fazer uma qualificação de realmente quem pode fazer a auditoria. Quais são os critérios para ser auditor? Hoje a gente não tem critério disso estabelecido no Estado. Se eu fosse uma auditora de organismo certificador para atestar que uma empresa tem um sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14001, eu tenho que comprovar uma vasta experiência profissional naquelas atividades que eu vou estar apta a auditar, e ainda preciso ter um curso de formação e formação acadêmica específica na área, para eu poder ser uma auditora de organismo certificador. Preciso ter meu registro certificado e tudo, não. Mas, atualmente, no estado de Goiás, hoje, o decreto que regulamenta, né, as auditorias ambientais, ele é extremamente superficial. A gente precisa detalhar mais, precisa ter mais regramentos para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva. Porque já várias vezes aconteceu comigo, Gabriel. Eu faço uma proposta, mando para um cliente para fazer, ele me liga, você consegue fazer remoto? Você consegue fazer por mês? Tem um outro profissional que faz aqui que não fala que gasta a quantidade de dias que você está falando que vai gastar. Só que eu sei, né, da minha responsabilidade, eu sei que para fazer um trabalho bem feito, assim como lá na Toqutal eu contei toda essa história, que eu mergulho no negócio, eu mergulho no empreendimento, dali no empreendedor, e quero fazer o melhor para contribuir tanto para o meio ambiente, né, com todas as pessoas que estão afetadas ali, quanto para o empreendedor mesmo que está pagando ali para fazer aquele processo, e que não tem que ser mais só um processo burocrático, mas tem que contribuir para a gestão ambiental do empreendimento dele, para mitigar risco e realmente ele não ter passivos ambientais depois que finalizar ali as operações dele. É só uma parte, Danilo, olha como é que é engraçado. Eu, enquanto dentro de um órgão ambiental, a gente, uma época, pensou em trabalhar em ter qualificação de empresas. Da ideia que a gente pudesse certificar, de alguma forma, as empresas de consultoria ambiental, e isso ficaria num rol na nossa página para que as pessoas possam saber, né? Só que isso é muito complicado, porque entra na esfera do mercado e você não pode indicar, porque você tem o órgão que tem que ser isento. Então, eu confesso que na época, na AMA, a gente, quando fez o processo de desburocratização, a gente meio que desistiu porque é muito complicado. E é um tema muito, muito, muito sensível, né, de você qualificar uma empresa e certificar enquanto org e falar, olha, essas são as empresas que a gente certificou. Porque a gente tem um selo ambiental no município de Goiânia, mas a gente não pode fazer, ou tem uma dificuldade muito grande de fazer, mas é um problema real e muito bem colocado com você. Chega aí, Danilo. Não, e essa fala da Cíntia é muito... Fazendo um link com o seu comentário, Gabriel, porque é uma área muito difícil de você atuar, e muitas vezes o profissional que está no começo da carreira, que não tem um mercado, não tem uma carteira de clientes, ele topa fazer coisas inadequadas, e aí isso, e não são poucas pessoas que topam fazer esse tipo de coisa, isso gera um vício, assim, nos empreendedores, sabe? De querer buscar um caminho mais fácil, um caminho errado ali. Hoje eu trabalho vendendo e desenvolvendo equipamentos para tratamento de água e esgoto, né? E o que eu mais escuto é, não, mas vem um cara aqui e faz muito mais barato. Aí você vai olhar, o cara tá fazendo uma fossa séptica pro cara, e o cara acha que é uma ET, sabe? Então, e aí, assim, seria interessante, é difícil, assim, é um debate polêmico, mas os conselhos de classe, eles tinham que tentar criar algum mecanismo, no caso do gestor ambiental, CRQ, sabe? Não precisa ser um nível do exame de ordem do AB, né?
mas ter algum cadastro, alguma coisa ali para os profissionais, até para dar mais importância, né? Para criar um certo padrão ali, né? Para até que a concorrência não seja tão desleal, né? Mas, assim, a gente tem alguns órgãos ambientais no país que tem essa sistemática, né, de você ter um cadastro mínimo junto àquele órgão, e aqueles profissionais que não, vamos dizer assim, que estão tendo problemas recorrentes, né, eles são meio que excluídos ali, eles não podem ser responsáveis técnicos lá. Inclusive, né, no âmbito estadual, a gente está aí, né, com a lei nova que instituiu, né, o cadastro dos profissionais e das empresas, né, e que trouxe justamente à tona, e está um alvoroço, todo mundo discutindo isso e esperando sair justamente a regulamentação desse assunto agora. O meu medo é só como vai ser feito o gerenciamento desse cadastro, mas eu vejo isso como uma ferramenta extremamente importante, né? Para que aqueles que realmente assim que não estão cumprindo com o seu dever de forma ética mesmo, tendo a responsabilidade técnica, ele tem que ser tanto uma situação de restrição junto aos órgãos, e também, né, o órgão reportar isso para os conselhos de classe, como você colocou muito bem. CREA, CRQ, CAL, enfim, quem foram os conselhos aí que forem relacionados, né? Porque também isso é papel, né, dos conselhos de classe atuar nisso. Só que muitas vezes essa atuação não consegue chegar por aí, e aí é onde que então, o pessoal muitas vezes critica, né? Os conselhos de classe que não fazem muita coisa para o pessoal, mas porque eu acho que tem que passar isso, tem que defender quem atua de forma ética, exatamente, né? Exatamente. Eu trabalhei na indústria e mais de 12 anos, né? E aí, antes da gente entrar, eu ia falar um pouco do sistema IP aqui da SEMAD, mas acho que vale a pena uma parte aí. Que na minha época lá da indústria, uma das grandes dificuldades que eu tinha, que a gente está falando do profissional que pega o licenciamento para fazer, né? Mas lá, quando eu trabalhava na indústria, naquele tempo, eu tinha uma grande dificuldade com o fiscal que vinha me fiscalizar. Porque ainda no início dos anos 2000, ainda tinha no quadro pessoas que nem eram concursadas atuando ali no departamento de meio ambiente. E eram exigências absurdas, assim, sem critério nenhum, né? De uma pessoa que não tinha uma qualificação técnica para ocupar aquela posição, assim. Eu acho que isso evoluiu bastante, né? Acho que hoje as pessoas nos órgãos ambientais estão... A maioria é concursado ali, pelo menos aqui na capital, assim. Ainda tem esse tipo de coisa? Isso que eu ia te perguntar. A gente ainda, no interior de Goiás, nos rincões do Brasil, ainda recebo um fiscal de meio ambiente que não tem conhecimento técnico nenhum para te fiscalizar. Isso ainda acontece. Acontece até porque muitos municípios no interior exigem apenas a graduação de nível superior. Então, assim, recentemente eu fiz um curso, um treinamento, que tinha profissionais de vários municípios aqui do estado, né? A gente visando falar sobre o licenciamento de impacto local, justamente capacitar os servidores dos municípios, né, sobre diversos assuntos relacionados ao licenciamento ambiental e legislação, e entre pessoas da turma, eu tinha engenheiros da computação, tinha pessoas formadas em história, em letras, em matemática, tinha até uma nutricionista na turma. Mas assim, estou falando que essa pessoa não tem capacitação, que ela não estudou, mas prevê-se que ela não passou pela trilha que tinha que ser estudada, e todos trabalhando como fiscais ou analistas técnicos de órgãos que são responsáveis pela emissão de licenças ambientais e devidamente concursados, porque o concurso exigia apenas uma formação de nível superior. Né? Então, aí onde que precisa também do conselho de classe estar defendendo e estar olhando isso com muito carinho, né? Eu faço parte da Câmara Técnica de Meio Ambiente, do CRQ, entre esse ano. E é uma coisa que eu sempre tenho comentado do pessoal, porque existe lá uma cadeira no CRQ para gestão ambiental. Tem um gestor ambiental lá. Para que o conselho e ele nessa posição, né, fique de olho nesses editais de concurso público, porque tem muitas vezes eu estava olhando aqui dando uma navegada, um concurso no estado do interior de Goiás que não existe, só existe nível superior para fiscal ambiental, né? Assim, é difícil, né? Porque lá você, de novo, você não fixa a formação com uma profissão, né? Gestor ambiental, isso é complicado. Ninguém pode ser médico da prefeitura não sendo médico, Exatamente. né? É bem por aí mesmo. E aí, voltando um pouco do nosso roteiro, né, seria o licenciamento, existe já há um tempo o sistema IP da SEMAD, né? Como é que está isso? Existem hoje os profissionais que trabalham com licenciamento
consegue facilmente utilizar, acessar. O sistema funciona bem, foi um avanço. Como que está o uso e a aplicação do sistema IP nos licenciamentos estaduais? O sistema IP foi um avanço de anos-luz. Eu acho que eu falo assim que foi 50 anos em 5. Só que esses 50 anos em 5 com todos os percalços, né? Que provocou uma mudança tão grande de comportamento e de entendimento de como que é o funcionamento dessa ferramenta. Né? Então, assim, a gente tinha anteriormente uma listagem de documentos padrão para os empreendimentos, independentemente de suas características. Você juntava aquela juntada de documentos, você tinha ali certos termos de referência, ia no órgão ambiental e protocolava aquele processo. Entrou no órgão ambiental, aí ia passar por diversas análises, e cada analista tinha um padrão de análise, e ele tinha uma percepção diferente do que é o impacto ambiental mais importante ali para ser trabalhado. E aí ia gerando pendência. Me apresenta tal estudo, me apresenta tal coisa, esclarece tal isso, apresenta tal projeto. E aí a gente tinha aqueles processos de licenciamento ambiental sem fim. Hoje, o que o sistema IP nos proporciona? Entrar no sistema e simular um processo de licenciamento previamente. Então, hoje eu não consigo ter uma tabela de quanto que eu cobro para fazer o licenciamento de uma cascalheira, de um sistema de confinamento ou de um silagem de grãos, como muitos empreendedores, muitas consultorias tinham uma tabela lá de preço, de quanto gasta para isso. Cintia, essa relação comercial, como é que tá? Porque antes você tinha um valor já estabelecido, e hoje, através do sistema IP, vai gerando. E como é que é essa relação com a ponta mesmo? Porque eu costumo falar para os meus alunos, né? Você só fala o preço para o cliente uma vez. Meu amigo, ele não esquece, é uma vez. É uma vez só. Então, o que acontece? Hoje, você tem que dar ter uma assessoria técnica prévia, porque para você hoje dar um orçamento, você precisa simular o processo e ter informações básicas daquele empreendimento para você imputar no sistema. Né? E aí você tem as características e você passa o orçamento, você vai saber quais são os estudos ambientais. Olha, uma pergunta que você responda de uma maneira diferente, que talvez não case com a realidade do empreendimento, vai gerar a necessidade da apresentação de um estudo ambiental que vai ter um custo relevante nesse processo. Vou dar um exemplo para você. A gente estava simulando aqui o processo de uma usina solar fotovoltaica de um cliente que pediu para entrar em contato conosco. É um tipo de licenciamento que a gente faz aqui com bastante frequência, mas aí a gente pede, né? A gente conhece lá o sistema e já sabe das informações, mas eu sempre levo para o sistema e simulo antes de passar o orçamento. E aí ele me passou a informação que ele ia precisar abrir caminhos de serviço para chegar nesse local. Quando coloquei essa informação, né, que eu sei que é uma informação requerida pelo sistema, pede a apresentação de um PRAD posteriormente para recuperar essas áreas desses caminhos de serviço que vão ser abertos na vegetação, né? E aí mandei o orçamento para ele, contando tudo isso, e veio o PRAD. Ele me ligou na hora. Oi, mas por que você está colocando o PRAD aqui no orçamento, sendo que nenhum outro orçamento que eu tenho em mãos me pede isso? Eu falei, porque eu simulei adequadamente o seu processo, conforme eu te mandei anexo junto à proposta, e como você me informou que vai ter abertura de estradas e caminhos de serviço na vegetação, em áreas que não estão passíveis, né, ali dentro do empreendimento ali, que eu vou ter atividades, eu vou precisar recuperar essas áreas depois. E aí eu preciso apresentar um projeto, porque isso vai ser pedido lá na abertura do processo. Ele ficou em dúvida, acho que com a equipe dele lá, foi simular e realmente viu que precisava fazer isso. Então, eu considerei esse preço, meu preço foi maior na concorrência, mas ele acabou fechando comigo, porque ele sentiu segurança técnica que realmente eu simulei e eu conhecia todo o processo dele. E depois, lá na frente, eu não ia chegar com pegadinha para ele, precisamos apresentar mais esse estudo, precisamos fazer mais tal coisa. Então, ele entendeu tudo isso. Então, o que eu falo? Hoje, a gente tem falo isso para os meus alunos, a gente teve um curso aqui recentemente, justamente sobre esse tema, e foi a maior polêmica de todos, né? Quando a gente falou disso, né? Eu tenho que prever os meus orçamentos agora pela característica do empreendimento. Eu vou ter que conhecer quais são as características do empreendimento, o que realmente ele vai fazer, e aí, então, eu vou entender quais são os estudos técnicos que vão ser necessários para aquele tipo de empreendimento. Porque tem empreendimento que está do lado de uma rodovia, ele tem acesso direto, ele não vai abrir estrada, ele não vai formar canteiro de obra, que ele está do lado da cidade ali, então não tenho nada disso. Então, para que, por exemplo, eu vou pedir um PRAD para todo mundo?
vou colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, o sistema IP tirou todo mundo do mesmo lugar comum e colocou esses regramentos. Só que isso não é perfeito. Como é um sistema parametrizado dentro de uma matriz de impactos, né, relacionados ao porte da atividade, localização, são 5 critérios, né, utilizados na formação dessa matriz, às vezes tem coisas ali, perguntas que você é encaixado e obrigado a apresentar um estudo que talvez não se encaixe tanto na sua realidade. Mas, de uma maneira geral, se a gente for olhar Pareto, né, assim, ele resolveu 80% dos casos. E aí a gente tem um ganho muito grande disso e um desenvolvimento muito grande das atividades. E a gente teve um aquecimento nesse mercado dos licenciamentos e do que reflete, né, o aquecimento da atração de investimentos para o Estado em virtude dessa desburocratização do licenciamento ambiental. Então, ele é muito bom, mas ele tem muitos problemas e muitos ajustes a serem feitos. E eu costumo dizer para meus alunos, olha, não reclamem do IP, porque tem Estado que é pior esse processo, e que a gente está, o que está acontecendo? Está trocando a roda com o veículo em movimento. Já imaginou o transtorno que é isso, né? A gente trocar a roda com o veículo em movimento. Então, a gente trocou todo o sistema, né? Com todo mundo licenciando. Então, agora mesmo, a etapa que a gente está vivendo da implantação, que não finalizou ainda, a gente está longe de finalizar, né? Toda a implantação do sistema IP, a etapa que a gente está fazendo é a integração dos processos que eram abertos no SGA, os processos físicos, e fazendo a integração no sistema IP. Ou seja, quem começar a pedir renovação de licenciamento agora, no ano de 2023, vai migrar o seu processo, a partir de agora, para dentro do sistema IP. E aí, agora que está tendo mais divergências, mais reclamações, porque não é só o processo, vai ter que fazer, às vezes, estudos complementares para adequar as novas exigências dessa nova etapa de licenciamento. Renovar uma licença não é só bater um carimbo revalidando, né, a data de vencimento. Requer uma nova análise dos impactos para saber se aquela atividade ainda se enquadra, e as pessoas entenderem isso, e até os próprios consultores entenderem isso, é uma grande dificuldade. Uma vez você tendo a licença, você tem aquela atividade garantida durante o período de validade da sua licença, e se você não descumprir nenhuma condicionante. Mas depois que venceu, ela tem uma validade, porque vai ter que ter um momento para você rever todos esses impactos e verificar se aquela atividade ainda cabe naquele local, se ela ainda tem viabilidade para funcionar daquele jeito, daquela forma que ela foi feita. E agora a gente mudou todo esse processo, e aí onde que está todo mundo ainda patinando, e muita gente reclama, né? Muita gente fala que não dá certo, mas eu vejo que foi uma grande evolução. Em outros estados, por exemplo, no estado de São Paulo, para você fazer um licenciamento junto à CETESB, você tem que ir lá protocolar um processo de consulta, né, para gerar um termo de referência, paga uma taxa caríssima, senta e espera ser atendido. Hoje não, de hoje para amanhã, se o empreendedor me ligar e me trazer todas as informações que precisa, eu sei passar para ele todos os documentos que ele vai precisar apresentar. Só que a gente precisa de tempo e é uma pessoa técnica que precisa fazer essa proposta comercial. É uma proposta agora não só comercial, uma proposta técnico-comercial, né? A nossa relação mudou um pouco aí também. Assim, eu particularmente, no processo de renovação, eu acho que realmente o sistema IP ele vai dar esse up no processo de licenciamento, porque ele já cumpriu aquela etapa que eu falei anteriormente, que é a licença prévia, né? Que é a licença, no meu contexto, que é a licença mais importante. E o tempo inteiro na sua colocação, e a gente também compreende que no processo de licenciamento a gente tem que partir do pressuposto que está todo mundo trabalhando de boa fé, né? Todo mundo tem que boa fé. E aí vai essa ponderação. Cíntia, você é experiente, você tem relações comerciais e profissionais em vários setores, que seja nas incorporadoras, que seja na indústria, no mercado. Você realmente acredita que não só um grupo, mas o mercado em si, ele está, assim, fazendo o processo de assimilação da importância ambiental, está compreendendo que a questão ambiental é um mecanismo, é um caminho sem volta, que para ele se perpetuar no mercado, ele precisa ter o contexto ambiental junto ao seu desenvolvimento da sua atividade econômica, ou não? Você acha que ainda está de forma incipiente e muito dos nossos do mercado em si, vamos dizer assim, de forma generalista mesmo, ainda está buscando a questão ambiental muito mais como um custo, como uma obrigação
né? Eu vou fazer isso porque eu estou sendo obrigado, e se eu puder minimizar qualquer ação nesse contexto, eu vou tentar me aliviar, porque às vezes eu vejo uma falsa compreensão, né? Isso porque eu trabalho nos dois lados também, tanto no órgão público como a construção da política pública, que é justamente dar essa possibilidade para o mercado, mas também do outro lado da ponte, fazendo consultoria, né? Você percebe que os empreendedores, eles compreenderam a importância pedagógica desse processo, eles estão conseguindo compreender que não há um desenvolvimento econômico forte se não tiver sustentabilidade ambiental, porque eu sempre digo, sabe, Cíntia, você tem alguns setores da economia, né, e nosso estado é muito forte, são eles que vão pagar toda a recuperação da área degradada do estado, sabe por quê? Ninguém produz sem água. Isso tem um setor que depende muito, né, aqui, não existe produção sem água, né? Você não planta sem água, se tiver água você não colhe, você não planta, você não faz uma série de coisas. Então, como é que você sente o mercado? Esses 20 anos, você já demonstrou que houve uma mudança, mas hoje, as pessoas realmente estão partindo de boa fé, os empresários conseguem compreender o seguinte, olha, vamos promover, eu quero uma economia forte, eu quero minha empresa forte, eu quero meu estado forte, mas eu consigo ter esse nexo causal que, para eu ter isso tudo forte, se eu não tiver um ambiente, um meio ambiente sustentável, eu não vou conseguir, porque eu não tenho solo de qualidade, eu não tenho água, eu não tenho insumos, vamos dizer assim, para que eu possa produzir. Como é que você vê esse momento neste contexto? Eu acho que a gente está começando um momento de transição. Só que essa transição ela está sendo provocada não pelo entendimento dos empreendedores que a questão ambiental é importante, mas porque o mercado financeiro entendeu que a questão ambiental é um grande risco. Por isso que hoje as 3 letrinhas que a gente mais ouve falar é ESG. A gente só fala de ESG porque da questão ambiental, da questão social e da questão de governança, que são esses 3 pilares aí que vão. A gestão adequada desses 3 pilares é que vai mitigar o risco de eu ter prejuízos financeiros com uma atividade econômica. Então, hoje, por que praticamente assim a gente tem um campo de trabalho gigantesco dentro do agro? Por quê? Não é porque tem um órgão ambiental fiscalizando, ou porque a gente descentralizou a política pública para que pudesse estar mais perto ali, né, do interior, essas questões, né, ali de quem possa fiscalizar, mas sim porque a gente tem um banco, uma instituição financeira por trás que entendeu que se eu produzo de qualquer jeito, se eu desmato áreas que não são possíveis, eu vou estar diminuindo a água, então, ao longo prazo, eu vou estar contribuindo para a insustentabilidade daquela estrutura. E não porque a questão ambiental, né, assim, ó, vamos dizer assim, a questão diferente, né, de algumas pessoas, a gente tem profissionais e empreendedores pontuais que têm essa questão, assim, meio que espiritualista, né, e de questão filosófica mesmo, de entender da questão ambiental, mas não. Mas entender que isso é um risco do negócio. Então, se eu preciso ganhar dinheiro, se eu preciso ser sustentável ao longo do tempo, eu preciso justamente de todas essas situações. E quem enxergou isso, né, e que está alavancando isso para que isso aconteça, é o mercado financeiro. Então, a Febraban, os bancos, depois veio o Banco Central, veio trazendo aí, a Febraban começou um movimento em relação a isso, o Banco Central, né, tem aí, publicou diversas resoluções, obrigando, né, que fosse avaliado o risco socioambiental do crédito. Então, eu não vou pôr meu dinheiro na mão de quem, no mínimo, não tem licenciamento e outorga. Eu não vou financiar uma lavoura que não tem um pivô outorgado, que eu tenho garantia do volume de água disponível ali, e que aquela propriedade desmatou ilegalmente para abrir suas lavouras. Então, essa turma, ela, né, o mercado financeiro é que está provocando essa mudança na engrenagem. Não acredito muito numa percepção que todo mundo acordou para a questão ambiental, que é importante, não. É porque enxergou isso como um risco para a sustentabilidade financeira do negócio a longo prazo. Eu acredito muito nisso. Então, hoje, os grandes bancos, né, estão investindo nisso. Grandes cooperativas de crédito voltado para o setor do agro, que é aqui no nosso estado, o grande impacto, elas estão buscando consultorias sobre ESG para entender isso melhor, melhorando sua análise do risco socioambiental do crédito, né? Há grandes instituições
que trabalham na área da economia, como a Fundação Getúlio Vargas, já tem discutido finanças ambientais há muito tempo e como isso vem, né, impactando. Eu mesmo tive a oportunidade de participar durante 2 anos de um projeto da Fundação Getúlio Vargas, representando a FIEG aqui, justamente para a gente falar de risco socioambiental do crédito, valoração de serviços ecossistêmicos, como que isso tudo impacta no negócio, né? Então, é muito mais um olhar voltado para a sustentabilidade financeira, porque eu acho que o dinheiro, né, nessa sociedade capitalista que a gente vive, é o que move essa engrenagem. E é ele que está fazendo, né, a escassez de recursos e a garantia de ter estratégias de longo prazo é que está fazendo essa mudança acontecer. Eu sempre comento, sabe, a gente tem um desafio muito grande, a nossa geração, porque a gente está implementando a política pública. Se você teve lá a 6938 de 81, que estabeleceu os estudos ambientais, o princípio do poluidor pagador, a obrigatoriedade do licenciamento, e aí depois você teve a CONAMA 237, que estabelece literalmente o rito. Então, a gente é da geração 2000 de trabalho, que está desde 2000 começou a trabalhar, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Talvez essa maturação que a gente está passando, né, é justamente isso, porque a gente está implementando a política pública que foi pensada lá em 81, e eu acho que a próxima geração, eu falo do 30-50, eu acho que eles vão poder ter aquela visão de distância, sabe, Cíntia? De verificar como é que a nossa geração implementou e fazer também, né, a inteligência artificial está aí, a gente estava até falando sobre isso. Essa mudança, né, esse avanço aí, e essas políticas públicas, esse instrumental que foi construído aí, né, desde 1981, né, aí mais de 40 anos, a gente está conseguindo evoluir, a gente está vendo isso. E hoje a gente tem um bom instrumental para suportar essa mudança de mercado e esse olhar externo, né, que esse olhar aí que está das finanças, né, do setor econômico, sobre a questão ambiental, né, ele nasceu em outros países que já viveram crises ambientais muito piores, que vivem, né, crises ambientais muito piores que a nossa. Então, isso acaba se desdobrando aqui por essa tendência, né? Então, eu acho que realmente a gente está aí tendo essa possibilidade, mas eu vejo muito assim, né? Por um lado, a gente teve essa construção da política pública, que foi se maturando ao longo do tempo, e o entendimento disso, mas muito a adesão disso, de quem se busca hoje mesmo estar em conformidade legal, é porque quer ter acesso a esse mercado, né, a essas fontes de recursos que exigem, né, que você seja legalmente estabelecido ali quanto às questões ambientais, principalmente. Um grupo que saiu na frente, hoje já está pensando lá em desempenho, né, e outras questões muito maiores, em eficiência energética, em ser NIT zero água, NIT zero energia, né, NIT zero carbono, já está com outros pensamentos, porque entende como isso impacta na sua estratégia. Mas eu vou dizer assim, o 80%, vamos dizer, né, do Pareto lá, né, eu acho que está sendo movido um pouco por isso, né, por essa questão. É financeira. muito cultural, né? Você pega as empresas, as multinacionais, principalmente europeias, esses valores já são preocupações de 20 anos atrás, assim, né? Eu trabalhei numa multinacional anglo-holandesa durante 10 anos. E aí eu até comentava, né, porque eu era aluno da gestão ambiental, né, e eu comentava com os meus professores que, assim, eu me sentia em outro mundo lá dentro, né? Porque quando eu saía de lá no final do turno e pegava um ônibus coletivo, eu voltava para o Brasil, assim, né? Era até difícil para mim, né, como brasileiro, assim, lá, ter ideias na área de gestão ambiental inovadoras e tudo mais, porque tinha muitos conceitos que para nós brasileiros já eram muito avançados, assim, né? Toda essa preocupação com emissão, de você destinar todos os seus resíduos de forma adequada, você inclusive auditar aquele terceiro que está destinando o seu resíduo, preocupar com toda a cadeia, né? O seu fornecedor tem que atender exigências ambientais, assim. E aí isso na realidade brasileira a gente vai caminhar para isso porque é inevitável, né? Mas ainda é duro, assim, tá longe ainda, né? Isso acontece, né, com as empresas que estão acontecendo, ancorados, porque são fornecedores dessas grandes empresas, e essas grandes empresas perceberam isso. Por exemplo, assim, a gente tinha a concessionária aqui, que é a Enel, né, que é italiana, que tem vários critérios, não vou discutir aqui a qualidade da prestação de serviço dela, mas em relação à questão ambiental,
e segurança do trabalho, ela alavancou um grande mercado de profissionais que várias pessoas que passaram na minha mão aí como gestores ambientais foram trabalhar em empresas prestadores de serviço para a Enel que implementaram Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, ISO 45001, também implementaram gestão de saúde e segurança do trabalho. Elas foram levadas pelo movimento que, para continuar sendo prestador de serviço dessa empresa, eu preciso me qualificar e preciso mudar os processos para isso. Ou seja, para acessar esse tipo de recurso, esse tipo de contratante, eu preciso me adequar. E que foi o que aconteceu lá no início da minha carreira. Eu só tive a oportunidade disso porque a empresa entendeu. Não, eu quero trabalhar com multinacionais. Grandes mineradoras, grandes shopping centers, grandes incorporadoras internacionais, elas não querem estar preocupadas, né, se o resíduo dela foi parar ali no córrego e no outro dia a imagem dela ser linkada com isso. Elas querem ter segurança de com quem elas estão atuando. Elas não querem saber que a obra dela ficou embargada, né? Elas não querem assumir esse risco da obra ficou embargada porque não cumpriu uma condicionante de uma licença ambiental, de algo que foi estabelecido há mais de 40 anos atrás. Elas não querem correr esse tipo de risco. Só que aí a turma que está aprendendo que para lidar com eles precisa se adequar. Aí depois que se adequa, aí eles, então era para isso que eu precisava. O que aconteceu agora? Com alguns clientes meus, inclusive clientes que eu vou atender na próxima semana, aconteceu isso. Eles fizeram esse movimento de se adequar para a prestação de serviços para a Enel, né, que tinha essa exigência. A Equatorial veio, ela não tem essa exigência contratual nesse momento. Mas vários decidiram continuar com a certificação porque entendem a importância disso para os seus processos. Para a segurança, que teve queda na redução de acidentes, que teve economia de recursos, que os seus colaboradores estão mais aderidos, que isso é importante para a gestão dele, que hoje ele consegue acessar, inclusive, outros clientes em outros estados, ampliar seus negócios. Então, assim, tem que ter esse movimento de alguém puxando isso. Depois que está lá dentro, grande parte aprende, né? É pedagógico, né? Muda a cultura. E assim, enquanto a gente tem as multinacionais nesse... Eu estou travado aí para vocês? Não, estamos te ouvindo. Enquanto tem as multinacionais que estão assim, avançando e melhorando toda uma cadeia, a gente ainda tem um monte de empresa ali de pequeno e médio porte, nem licenciado tá, né? Então, assim, tem um mercado muito amplo, a gente tem muito trabalho, né? Pela frente, assim. Então, tem muita política pública para criar, para incentivar, para trazer essas pessoas para a legalidade, esses empreendimentos, para uma realidade um pouco mais sustentável, né? Mas a gente está fazendo isso aqui, Danilo. Eu do órgão público criando a legislação, a obrigatoriedade, vocês criando ritos, processos de qualidade, é assim que a gente cresce. Ô, Cíntia, a gente infelizmente tem que caminhar para o final. Eu quero te agradecer a oportunidade de falar. Eu vou passar a palavra para você. Não deixe de falar das suas redes, da sua empresa, que a gente compreende da importância da gente ter empresas de qualidade. E muito obrigado a vocês que nos ouviram até agora, né, e nos viram até agora. A minha rede social é Gabriel Tenaglia Carneiro no Instagram. No Twitter, grande Danilo não gosta do Twitter. Eu odeio o Twitter. Tenaglia Gabriel. E a gente agora também tem o Instagram do podcast, podcast_sustentável, então nos sigam lá. E semana que vem a gente continua nessa temática de licenciamento ambiental, só que a gente vai pegar o passivo ambiental. Então, muito obrigado, Cíntia, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, é um prazer saber da sua história, e a gente até se vê muito na sua história, porque a história de quem trabalha na questão ambiental, ela sempre é marcada por bastante resiliência, talvez seja a palavra que mais nos represente, porque eu sempre falo que trabalhar na temática ambiental é todo dia você acordar e falar o seguinte: nossa, eu tenho que fazer melhor porque eu tenho que deixar uma sociedade melhor, eu tenho que deixar um futuro para o meu filho, para minha filha melhor. Obrigado, Cíntia. Obrigada. Então, olha, gente, eu que agradeço assim, o convite também, fiquei muito feliz quando você me chamou para falar desse tema, né? Eu aqui na Recurso Sustentável, meu Instagram, né, recurso.sustentável, a gente tem, surgiu, né, a ideia da empresa em primeiro momento era ter o conteúdo, né, o acesso à informação que eu tinha enquanto pessoa que estava participando da discussão da política pública. Quando estava discutindo o projeto de lei do IP, por exemplo, eu estava lá,
né, discutindo. Quando saíam as primeiras resoluções de outorga, eu estava lá discutindo. Então, pelo fato de participar desses diversos conselhos de classe, lá na diretoria do Sinduscom, tá muito com o pessoal da ADU, do Secov, né, de todo esse movimento aí das indústrias, possibilita a gente ter acesso a esses projetos de leis, acompanhar a pauta legislativa mais de perto. Então, eu pensei assim, poxa, quantas são as pessoas que não sabem desse assunto? E quantos são os profissionais que precisam saber desse assunto e precisam se atualizar para poder continuar trabalhando, poder desempenhar um bom trabalho e, principalmente, poder conseguir sobreviver, poder manter os seus contratos, né, com seus clientes aí de muito tempo. Se eles não atualizarem, não vai ter como fazer isso. Então, ali em 2020, né, 2019 para 2020, eu então estruturei Recurso Sustentável e a gente começou com os primeiros cursos, né, ainda presenciais, um pouquinho antes ali de começar a pandemia. Tivemos vários cursos e uma grande adesão e tudo acontecendo no orgânico, né, da divulgação boca a boca, nos grupos de WhatsApp, porque todo mundo estava muito carente dessas informações. Entramos a pandemia, continuamos falando muito disso. Aí precisei dar uma pausa, porque eu engravidei, fui mãe, né? Fui cuidar da minha bebê, e ainda sendo colaboradora, né, da empresa que eu trabalhava, que eu fui gestora ambiental lá durante 13 anos. Então, ano passado, ali em volta do meio do ano, eu decidi me desligar da empresa e vim, então, cuidar desse grande projeto que é Recurso Sustentável. Que eu busquei trazer para cá a expertise de quem está sentado na cadeira ali com a necessidade de contratar uma boa consultoria ambiental, uma boa assessoria para dar um panorama geral de vários aspectos que influenciam a empresa e que trazem risco para a empresa, né? Juntamente com a expertise que eu consegui construindo na sala de aula, em todo esse acesso. Então, hoje a Recurso Sustentável, a gente trabalha no âmbito dos treinamentos, né, que vocês devem ter visto aí. Recentemente, a gente fez uma vasta campanha, tivemos uma turma que foi um sucesso, lotado de profissionais querendo aprender do IP, logo, aí eu vou ver quando eu conseguir encaixar na agenda de ter um outro curso desse. E aí, fomos para essa vertente e trabalho também na assessoria ambiental, no licenciamento de empresa, no licenciamento e na auditoria ambiental voltado para empresas que têm essa vontade de fazer o diferente, né? E também hoje eu presto consultoria para empresas que estão implementando seus processos de sustentabilidade dentro do seu negócio. Então, hoje a gente trabalha nesse âmbito aqui, e é o que a gente compartilha no dia a dia, e eu espero que vocês possam compartilhar e acompanhar a gente aqui. Muito obrigada, um beijo para todas as mulheres empreendedoras, espero ver muitas mulheres aqui nesse podcast, viu? Várias mulheres, a gente tem muitas mulheres competentes aqui para poder falar mais sobre a questão ambiental, que a gente tem muita propriedade para falar sobre isso.